Tudo bem, Emerson? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Bom dia. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Vocês estavam numa sequência bem legal no Campeonato Paulista, veio o Clássico e uma derrota, né? Você acha que essa derrota num Clássico, da forma com que foi, pode mudar algo nessa sequência do Guarani no Campeonato Paulista? Primeiramente, bom dia. Eu acredito que não vai mudar em nada a nossa forma que a gente vem jogando, a forma que a gente está acreditando no nosso trabalho, ainda mais da forma que foi, né? A gente sabe que teve alguns erros ali, isso não justifica o resultado, a gente sabe que poderia ter feito algumas coisas ali um pouco melhor, mas isso não atrapalha em nada o nosso trabalho. Ô Emerson, bom dia, Diego Alves, EPTV. Até falando um pouco ainda, né, dos efeitos do Clássico, né? Acho que é tão inevitável não abordar essa situação. Você citou aí, né, das circunstâncias do jogo. Como é que foi a repercussão interna, assim, né? Depois do jogo, o próprio presidente do Guarani foi a público falar que ia à federação. Como é que os jogadores e comissão técnica reagiram dentro do vestiário, assim? O sentimento maior era de que o jogo teve uma influência muito grande da arbitragem, ou, como você mesmo disse, poderia ter sido. Como é que foi, mais detalhadamente, essa absorção do que foi o jogo entre vocês ali no ambiente interno? Cara, como você falou, a gente fica chateado, né? Pela forma que foi, né? Você tem um jogador expulso, né? E um pênalti, acreditamos nós que foi mal marcado, prejudica, né? Por se tratar de um clássico, né? Um derby, então prejudicou muito o nosso trabalho ali no momento. A gente com um a menos, jogando na casa do adversário, né? Ficou um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, o que me deixa contente, que deixou o grupo contente, é que nós não deixamos de jogar. A gente com um a menos, a gente conseguiu pressionar os caras, a gente criou chance de gol, a gente só faltou matar ali o último terço, mas a gente fez um bom jogo, né? Acredito eu que se a gente tivesse o time completo ali, né? 10 com 11 contra 11 ali, nós poderíamos ter dado muito trabalho para os caras. Ô Emerson, para fechar esse assunto, que acho que é um negócio se a gente ficar olhando muito no passado, né? Tem muita coisa que o Guarani tem pela frente. No intervalo do jogo, vocês receberam a informação de que o lance do pênalti do primeiro já tinha sido polêmico? Ali no vestiário, já causou alguma coisa? Porque eu penso o seguinte, até o Maurício ficou um pouco incomodado, e acho que é com razão dessa questão de bater na tecla que o elenco do Guarani é jovem, que é jovem, que é jovem. Por que eu pergunto isso? Não poderia ter um pouco mais, não é malícia, mas assim, um pouquinho mais de malandragem em relação... Porque eu acredito que o Klaus estava pressionado, porque no intervalo ele sabia que o lance era duvidoso. Inclusive no áudio do VAR ele não queria expulsar o Rafael, o Bruno Rafael. O Lucas, perdão. Ele tinha a informação de que poderia dar um cartão amarelo e aí o VAR acabou influenciando ele na decisão. Você não acha que no intervalo vocês já tinham essa informação que poderia trazer um pouco mais de pressão em cima do árbitro por parte do Guarani no Clássico? Cara, no momento ali nós não tivemos a informação, né? Até porque a gente ficou preocupado em o Maurício em organizar o time, né? Pra gente entrar pro segundo tempo diferente, para tentar pressionar o adversário. No momento a gente não teve essa informação. Mas eu também acredito que não mudaria muita coisa, né? Infelizmente não tem o que fazer. Foi uma decisão equivocada ali, acabou errando, mas a gente não tem muito o que fazer, né? Ué, mas agora, como disse o Lupe, deixando esse... Falando sobre o jogo de amanhã, né? O Guarani até agora, dentro de casa, tem feito, né, o que se deve fazer e o que não foi feito ano passado, né? O time teve dificuldade até de fazer o mano de campo aqui. Para esse jogo com o Novo Horizontino, para essa reta final, na verdade, né? Já há um processo assim de calcular quais os pontos não podem escapar a partir de agora para que a classificação a segunda fase seja atingida, tenha já esse tipo de jogo tem que ser 3 pontos, porque é dentro de casa, porque se buscar um ali fora com P, enfim, vocês estão fazendo contas para esse sentido de já conseguir a classificação? Cara, o nosso primeiro objetivo, que ficou bem claro aqui, que todos nós já sabemos, era permanecer, né? O primeiro objetivo nosso é permanecer, mas estão deixando a gente sonhar, né? A tabela está ajudando nós. E eu acredito que se a gente fizer o nosso dever em casa,
a gente tem grande chance da classificação. Emerson, ano passado vocês terminaram com um resultado nada legal, que foi o rebaixamento, né? E com a reformulação que foi feita no elenco, vou tirar os meninos que vieram da base, mas você e o Anderson Leite foram os atletas que ficaram. E claro que quando você tem um rebaixamento, muitas vezes todo mundo fala, ninguém serve para o próximo ano, tem que reformular geral. E você é uma prova de que mudou completamente o ano, porque você vinha sendo muito criticado no passado e esse ano você é um dos melhores jogadores do Guarani, e isso não sou eu que estou falando. A gente percebe, inclusive, os torcedores em rede social elogiando o teu trabalho até aqui na temporada 2025. E o próprio Maurício Souza elogiou muito. Fiz até uma pergunta para ele depois do jogo do Noroeste, sobre o seu desempenho foi fantástico, você com 90 minutos dando carrinho, pressionando o time de Bauru, e ele elogiou muito a tua postura e a tua entrega desde a pré-temporada. O que foi determinante para você esquecer o ano passado, até porque você chegou numa situação que também já era muito difícil de tirar o Guarani, para ter um desempenho melhor agora em 2025, com uma pré-temporada, com um novo trabalho, com um elenco reformulado? Cara, eu acho que na minha apresentação, você até estava aqui, né? Como eu falei, quando eu cheguei, seria muito difícil, né? Eu sabia da responsabilidade que era estar aqui, estar representando a camisa, a gente estava num momento difícil e, querendo ou não, isso influencia, né? A gente não estava num momento bom. E eu cheguei para tentar ajudar o clube, eu me esforcei, fiz o máximo que eu pude, só que infelizmente também eu não consegui entregar o meu potencial, que eu sei o que eu consigo fazer. E no final do ano eu me preparei, nas minhas férias eu usei para me preparar, porque eu sei do meu potencial, sei o que eu posso entregar, para tentar chegar ao melhor possível, tentar chegar no meu melhor possível aqui. E graças a Deus eu estou conseguindo retribuir isso dentro de campo, né? Estou conseguindo mostrar o meu trabalho, para todos conhecer o Emerson de verdade, que esse é que eu sou, ainda não estou no meu 100%, eu sei que eu posso render mais ainda, e eu trabalho a cada dia para deixar o meu rendimento em altíssimo nível e ajudar a equipe e o Guarani. Ô Emerson, o que o Maurício passou para vocês até agora em relação ao adversário de amanhã? O que vocês já assistiram o vídeo do Novo Horizontino? O que você espera encontrar em termos de dificuldades nesse jogo de amanhã contra um adversário, né, que no ano passado quase bateu Série A de brasileiro e tem feito boas campanhas nas últimas temporadas? O que dá para avaliar em relação ao adversário de vocês de amanhã? Cara, a gente ainda não viu o adversário, né? A gente ainda não analisou eles ainda. Mas o que eu sei, o que eu conheço, é que é um time muito forte, né? Eles fazem a linha de 5 ali, é um time que marca bem, sai no contra-ataque, tem jogadores altos, né? A gente tem que se prevenir nisso aí, bola parada, que é uma equipe muito forte. Mas acredito que vai ser um jogo bom, porque o nosso time também tá bem, nosso time se impõe em casa e vai dar um jogo bom. Você é jovem ainda, né? 26 anos, mas se a gente for pegar esse elenco do Guarani, como o Maurício até ficou incomodado um pouquinho, mas são jogadores jovens, né? Você pega o João Vitor com 20 anos, você pega o João Marcelo aí que até no começo do ano estava disputando Copa São Paulo, né? E aí teve destaque, subiu para o profissional. Você pega o próprio Natan também, meio campista, que é um jogador jovem. O setor onde tem mais experiência, assim, é ali no sistema defensivo, né? Vocês laterais, o próprio Rafael, que ali é um cara um pouquinho mais velho. Como é que é para você ter essa liderança, mesmo ainda jovem, com 26 anos, mas tendo que controlar, tendo que ajudar, auxiliar esses jogadores para ser ali uma espécie de técnico dentro de campo? Porque o Maurício não entra, o Maurício ele fica ali na beira do gramado organizando, mas dentro de campo, às vezes a liderança, né, os mais experientes precisam controlar os mais jovens. Você tem um papel em relação a isso também, Emerson? Olha, eu acredito que a nossa equipe, que como vem se falando, é jovem, mas os meninos têm muita personalidade. Os meninos jogam como experientes, né? Todos ali, você vê que ninguém sente o jogo. A gente erra, é normal, todos vão errar. A gente está dentro de campo ali e está sujeito a erro. Mas os meninos têm muita personalidade, aparecem para jogar, não tem medo de jogar. E você falando da questão da experiência, o Maurício passa para a gente, né? Tentar, não só eu, mas todos que estão ali em campo, mesmo os jovens, têm autonomia para falar, para tentar organizar, porque ele passa o que ele quer, né? Então, quem tiver ali um entendimento no momento e vê, pode falar, pode cobrar. A gente é um grupo, né? Estamos aqui para se ajudar e deixar o Guarani, elevar o Guarani de nível.